Olá, tudo bem com você? Vamos para mais um devocional e hoje o título é A Batalha da Falta de Perdão. Um rei desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostou-se diante dele e lhe implorou: Tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mateus 18, versículo 23 e 27. Vamos para a nossa leitura agora e depois para a nossa pequena reflexão? O perdão é um ato de cura. Ele nos livra da amargura e nos liberta da culpa. Mas o perdão também é um elemento chave na guerra espiritual. A verdadeira batalha não é contra quem feriu você, mas contra o eterno inimigo da sua alma. Quando perdoamos, nós despojamos o inimigo de uma de suas armas, porque aqueles que vivem da falta de perdão estão suscetíveis ao ataque. A passagem de hoje nos dá uma visão mais profunda dos recantos sombrios da falta de perdão. Coloque-se nos calçados do servo e imagine o terror de ser apresentado diante do rei para liquidar uma dívida que você não pode pagar. Totalmente desamparada e sem esperança, você se prostra e lhe implora que tenha paciência, que de alguma forma, em algum momento, você pagará tudo de volta. Mas em vez de concordar com os seus termos, o rei tem misericórdia, sabendo que você jamais poderia pagá-lo, e anula a dívida inteira. O seu fardo insuportável foi retirado. Você está coberta com a bondade do rei. Meu Deus. Em lugar de seguir o exemplo de misericórdia do rei, você se lembra de que existem aqueles que lhe devem. Assim, você os encontra e exige que pague as dívidas, apesar de estarem tão despedaçados para pagar quanto você estava antes. Mateus 18, 28 e 31. Na parábola de Mateus, o servo perdoado faz exatamente isso quando o rei descobre e declara: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Mateus 18, 32 e 33. Na parábola, o rei é o nosso Pai Celeste e nós somos os servos. Nossos irmãos e irmãs cristãs são os conservos. E o inimigo da nossa alma fica feliz em desempenhar o papel de torturador. Quando nós não perdoamos, aprisionamos outros nas cadeias de culpa e condenação e somos, em contrapartida, entregues aos torturadores para pagar o que sabemos que jamais conseguiremos. Creio que isso descreve uma espécie de inferno na Terra. Todos nós conhecemos pessoas atormentadas pelas mesmas coisas que recusaram a perdoar nos outros. Quando nos comportamos dessa maneira, acabamos fazendo o trabalho do inimigo por ele. Está na hora de removermos as correntes uns dos outros. Meu Deus do céu, a batalha da falta de perdão, isso é sério. A falta de perdão é sério. E se você reparar, muitas vezes quem não perdoa se torna até uma pessoa hipócrita. Por que, né, você está falando isso? Porque ela também erra, ela também peca. E você já pensou se Jesus olhasse pra gente e falasse assim, não vou te perdoar, não. Você já pensou? Já parou pra pensar? Meu Deus, gente, isso é tremendo. Ai de nós se não fosse Jesus morrer naquela cruz para ter perdão dos nossos pecados, gente. Já pensou? E tendo uma ressalva aqui que quando você não perdoa, Deus também não libera perdão para você. Entenda isso. Isso deveria, no mínimo, te gerar um temor. Porque os pecados estão se acumulando e Deus não está perdoando porque você não liberou perdão. Eu já vi muitos casos
Eu mesmo fui uma que demorei a liberar o perdão. Meu Deus, como foi difícil a liberação daquele perdão. Só que o que o Senhor fez comigo? O que o Senhor fez comigo? Me mostrava todas as vezes que eu também errei e carecia de perdão. O Senhor me questionava como que eu me sentiria se alguém me negasse um perdão. Como que eu me sentiria, né? Se fosse eu que fizesse e me arrependesse e pedisse perdão. E a pessoa não me perdoasse, como eu me sentiria? Para eu entender como que a pessoa se sente, sabe? Já vi casos de pessoas que já traíram, mas não perdoam a traição. Pessoas que já traíram foram perdoadas, mas não perdoam a traição. Já vi casos de pessoas que fizeram mal a alguém, né? Tipo assim, fizeram uma fofoca, falou mal, né, de uma pessoa e essa pessoa também não quis perdoar, sendo que essa pessoa também já fez fofoca na vida. Vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer? A gente precisa entender. Eu sei que quando a gente é ferido, dói. Dói muito. Nosso Deus, dói demais. Só que a gente precisa entender que quando a pessoa vem até nós e se arrepende verdadeiramente, a gente precisa liberar esse perdão. O liberar perdão é um processo, gente. Eu abro meu coração, libero aqui, e com o tempo ele vai se estabelecer dentro de mim. E eu preciso entender que eu também erro. E quando eu nego esse perdão, eu me torno hipócrita. Sabe? Eu me torno uma pessoa hipócrita, uma pessoa mentirosa. Por quê? Porque eu também erro. Eu também cometi erros. Então, o Senhor Jesus, imagina, o tanto de vezes que a gente peca e que a gente entristece o Espírito Santo, e que a gente entristece o Espírito Santo. Já parou para raciocinar? Então você já parou para pensar quantas vezes nós erramos e pecamos contra o Espírito Santo? E o Espírito Santo de Deus nos perdoa sempre quando reconhecemos verdadeiramente. Que nos traz o refrigério da alma, que nos permite recomeçar, que nos permite, né? Então hoje eu te falo, essa parte aqui, final, falou muito comigo. Está na hora de removermos as correntes um dos outros. Remova a corrente do próximo e remova a corrente que está em si mesmo, porque a falta de perdão, ela gera amargura, infelicidade de vida, você não consegue progredir, você não consegue amar de novo, você não consegue... Linda é você. Você não consegue amar de novo, você não consegue estabelecer nada, até porque o perdão de Deus está retido para você. E aí você aprisiona aquela pessoa com a falta de perdão, porque geralmente a falta de perdão gera o quê? Ficar espizinhando a pessoa que errou. Então você fica espizinhando, porque fez isso, porque fez aquilo, sem olhar para dentro de si. Que um dia você já fofocou, que um dia você já falou mal de alguém, que um dia você já traiu, né, que seja por pensamento. Ai, bonita você. Por pensamento. Você já errou e já foi carecida de perdão. E o maior perdoador de todos se chama Jesus, que nos perdoa dia após dia. A graça dele é a causa de não sermos consumidos. Então, todos os dias se renova essa graça para que eu e você não sejamos consumidos por causa do nosso pecado. Então, entenda essa palavra como um soltar de correntes da tua vida. Libere o perdão, peça perdão para que a sua vida flua, porque senão tudo vai travar na sua vida. Você não vai conseguir ser feliz, você não vai conseguir ser pleno, você não vai... minha filha, você tá falando também? Você não vai conseguir ser pleno, tá bom? Então vamos lá? Vamos
fazer a pequena oraçãozinha que tem no final, né? Senhor, revela quem eu aprisionei com a minha falta de perdão. Eu escolho liberá-la assim como tu me libertastes. Olha só. Eu aceito liberar assim como o Senhor me perdoou. Senhor, eu aceito liberar. Assim como o Senhor me perdoou, porque o Senhor me perdoou de muitas coisas. Mas não foi pouca, foram muitas. Eu sou forte quando perdoo como fui perdoada pelo Rei. Amém? Não corra de Cristo, corra para Cristo. Se não for agora, será quando? Tchau. Dá tchau, Leninha. Manda beijo. Ai, que beijo gostoso.